Vinho, quanto mais velho, melhor? A resposta, como em muitas outras coisas relacionadas ao vinho, é depende. Hoje, a ideia aqui é comentar depende do quê? E também falar um pouco e demonstrar o serviço de vinhos de guarda. Eu tenho aqui comigo um vinho de 14 anos de idade. Ontem eu abri ele e na sequência eu demonstro como foi o serviço deste vinho. Mas falando um pouco a respeito sobre vinhos de guarda. Quais são os vinhos de guarda e como reconhecer o potencial de um vinho envelhecer bem? Vinho de guarda são aqueles, como o nome já diz, que têm o potencial de serem guardados. Em geral, os vinhos que nós consumimos, a grande maioria, eles são feitos, elaborados, o estilo para serem consumidos jovens, entre 5 ou então até 3 anos depois da safra. Para reconhecer o potencial de um vinho de guarda, nós precisamos conhecer ele quando jovem, obviamente. Como ele se demonstra na sua juventude, se ele tem uma grande complexidade aromática de muita fruta, se ele tem taninos e acidez elevados, pois esses dois vão ajudar ele a se desenvolver com saúde e bem. Os vinhos são como as pessoas, nem todos, com o passar dos anos, ficam mais interessantes. E por quê? O vinho de guarda, quando ele é jovem, por essas características que eu comentei, ele em geral é mais duro, mais áspero. E com o passar do tempo, ele vai amaciando e nesse seu desenvolvimento, ele vai criando, vai transformando, na verdade, características e essas características ficarão ainda mais interessantes. O vinho, então, para ser de guarda, ele precisa ter estas características que eu comentei, precisa, obviamente, ser de qualidade para que ele se desenvolva e fique ainda mais rico e macio. Estes aromas terciários que se desenvolvem na garrafa no tempo que o vinho matura na garrafa, eles podem apresentar várias características, mas eles vão diminuir as frutas do vinho. Eles vão desenvolver, por exemplo, aromas de trufas, de alcaçuz, talvez de frutas secas. Também é importante para nós conhecermos o potencial de um vinho envelhecer bem é conhecer o histórico das safras anteriores daquele mesmo vinho da vinícola. Uma particularidade dos vinhos brasileiros, em especial de regiões onde a produção do vinho de qualidade é mais recente, é que os históricos não são muito antigos. Este, por exemplo, é um vinho da região de altitude de Santa Catarina e ele tem 14 anos. Eu abri esse vinho ontem e gravei todo o processo do serviço. Como eu não sabia exatamente o que esperar, eu não sabia se ele teria sedimentos, se a rolha estaria com boa qualidade. Então, fiz um processo para garantir que não teria sedimentos na taça, nem de rolha e nem eventualmente de algum sedimento que é natural em vinhos mais antigos. Este vinho com 14 anos, para a região, ele é antigo. E como ele está? Em geral, o Merlot, que é o vinho que eu tenho na taça, ele quando jovem apresenta uma cor mais violácea. Este aqui já está um pouco marrom, demonstrando mais de uma década de idade do vinho. Como vinhos mais antigos, eles precisam de tempo para abrir. Por isso, para esse tipo de vinho, nós recomendamos o uso do decanter. Que o decanter ele possibilita o contato com o oxigênio do vinho, a famosa aeração. E essa aeração, que é algo que nós fizemos na taça também, o objetivo dela é que gere esse contato, esse atrito com o ar e com isso abra mais o vinho. Abra toda a sua composição químico-aromática. Nós vamos dar tempo àquele vinho que ficou tantos anos guardado na garrafa para que ele relaxe, descanse e evolua tudo que ele tem para demonstrar e assim nós possamos então conhecer ele no seu melhor. Uma sugestão que eu dou é dar um tempo para o vinho. Vejam só,
Eu abri ontem, experimentei ontem, acompanhei o processo de evolução dele e agora vou degustar. Ele no nariz, os aromas não mudaram muito. Em boca, ele perdeu bastante da sua fruta desde a primeira análise que eu fiz ontem. Logo que abri, acompanhei essa evolução no decanter, isso levou em média 2 horas. Hoje ele já perdeu muito dessa característica. Veja na sequência como foi o serviço do vinho, que fica a sugestão, caso você tenha um vinho mais antigo, para você acompanhar a evolução dele, permitir que ele mostre-se melhor e também possa fazer uma análise na hora que você abre, durante a sua evolução e quem sabe até no dia seguinte para ver como ele se apresenta. Convido vocês a acompanharem as dicas, sugestões, informações para aumentar ainda mais o seu prazer com o vinho. Saúde!